Eu acho que a queima do Borba Gato foi um ato de guerra cultural, próprio dos tempos em que a gente vive, que a extrema-direita percebeu antes da esquerda. Na lógica pré-redes sociais, nós tínhamos um modelo de como as coisas funcionavam. Mauro e eu somos contemporâneos desse modelo. Então, o modelo era assim: a gente organizava o povo, havia um partido de vanguarda que organizava o povo ia ao pouco ganhando consciências, o povo se colocava em movimento, o povo ao se colocar em movimento se confrontava contra o seu inimigo, que era fundamentalmente o Estado e seus aparatos policiais. O povo adquiria consciência de que precisava tomar o poder político para poder resolver seus problemas e derrotar seus inimigos. E nesse processo de enfrentamento ao Estado, o povo adquiria não apenas a consciência de que necessitava ampliar sua organização, como às vezes até responder a contra-violência, a violência do Estado. Havia uma rebelião, a rebelião virava revolução, a revolução virava um novo poder e a gente estava próximo do paraíso. Esse aqui era o modelo nosso. Era um modelo analógico, era um modelo no qual a consciência avançava por etapas sucessivas de acumulação. Não é assim que funciona nos tempos atuais. A guerra cultural ela inverte essa dinâmica. E a extrema-direita sacou isso. Então, o que acontece? Quando você faz um ato de guerra cultural, no início até a maioria fica contra, como provavelmente vai ficar contra queimar o Borba Gato. Eu não tenho dúvida que se fizer uma pesquisa sobre isso, vou aqui chutar, 70% contra a queima da estátua, 75% contra, 80% contra. Não é? No entanto, ao se queimar a estátua do Borba Gato, você domina a pauta. Todo o país está discutindo o que significou Borba Gato na história nacional. Sua representação como referência de um país cuja formação nacional é liderada por uma elite escravagista e latifundiária, depois burguesa e financeira, de como a construção do país, que é explicada nos livros escolares como uma bela construção de expansão territorial a partir da ação dos bandeirantes, é uma história fraudulenta, embora haja gente que supostamente de esquerda compra essa balela. Até amigos nossos, né, Mauro? Compra essa balela. Para mim é tristeza, porque continua a ser meu amigo, porque os laços afetivos não se rompem assim facilmente. Então, domina a pauta. Domina a pauta. Qual o tamanho de manifestações políticas tradicionais a gente precisaria para que essa pauta tivesse emergido? E que não há uma pauta identitária coisa nenhuma. Não tem nada de identitário nessa pauta. É a pauta da construção da hegemonia latifundiária e burguesa no país. A violência contra o povo, o Estado Nacional como opressão de uma elite neocolonial que expressava os interesses da colônia e depois do imperialismo, que se utilizou dos elementos raciais para consolidar o modo de produção então existente que está na origem do sistema capitalista brasileiro, o modo escravocrata colonial. Então, o que aconteceu pode até ter sido uma provocação. E aqui eu vou dizer que nós devemos estar sempre atentos ao axioma do Padre Gapon. O que é o axioma do Padre Gapon? Em 1905, 9 de janeiro de 1905, uma gigantesca manifestação em Petrogrado contra o tsarismo, liderada pelo Padre Gapon. Repressão brutal do tsarismo. A resposta das massas dá início à Revolução de 1905, que foi derrotada e que Lenin chamaria do ensaio geral da Revolução de 17. Quem era o Padre Gapon? Um agente da Ucrânia, da polícia política e do tsarismo, era um infiltrado. Mas nas condições histórico-concretas, mesmo sendo um infiltrado, ele impulsionou o processo revolucionário. Então, essa história de que se foi infiltração, não foi infiltração, para mim é de menor importância. Não tem relevância, para te falar a verdade. O fato é que, como ação de guerra cultural, foi positivo. As manifestações
tiveram sua capacidade de repercussão inabalada. Ao contrário, eu acho até que a discussão do Borba Gato aumentou um pouquinho a repercussão. É paralela. O problema é que o Borba Gato ele supera a repercussão das manifestações. Ele não abafa a repercussão das manifestações. Ele acrescenta a repercussão das manifestações. Sim. É diferente, por isso que, por exemplo, as pessoas podem achar estranho, mas eu sou completamente contrário a essas ações violentas nas manifestações, aos chamados black blocs que atacam agências bancárias ou buscam provocar conflito com a polícia. Completamente contrário. Por quê? Porque as manifestações têm uma dinâmica que é diferente da dinâmica da guerra cultural. As manifestações são um momento em que as massas se colocam em movimento e precisam demonstrar sua força. Qualquer elemento divisionista nas manifestações, qualquer elemento que deslustre as manifestações é ruim. Além do que, nenhuma ação pode ser tomada no terreno das manifestações sem que haja um acordo na coordenação dessas manifestações. É um princípio básico da democracia popular. Né? Ou seja, os grupos não podem, dentro de uma manifestação unitária, fazer o que quiserem. Tem que haver um acordo entre os que integram a coordenação desse processo. Outra coisa é um ato num espaço e tempo diferente, que tem outra dinâmica, que foi o ataque ao Borba Gato. E tem uma outra coisa, Daphne, em política você tem duas situações, eu acho. Tem aquilo que você faz e aquilo que você defende. Tudo aquilo que a gente faz, a gente defende. Que é correto fazer e que nós mesmos deveríamos fazer. Tem uma outra situação em política em que você não faz, mas que você defende quem fez. É evidente que um partido legal como o PT ou o PCdoB, por exemplo, não poderiam orientar sua militância a botar fogo no Borba Gato. É claro que não. Seria um despautério. Agora, o fato de que um partido como o PT não deva fazer isso, ou que um partido como o PCdoB não deva fazer isso, não quer dizer que nós tenhamos que ser contra. É igual a história do sequestro do embaixador americano para quem era crítico à luta armada em 69. Eu mesmo, sendo um menino naquela época, mas hoje já um homem, já quase entrando na terceira idade, eu olho retrospectivamente, eu sou um crítico duro da luta armada como alternativa tática naquela época, naquele momento, um crítico duro. Agora, independentemente de ser um crítico duro, o que significa que eu não pertenceria a uma organização que tivesse isso como sua tática central, a luta armada, independente disso, o sequestro do embaixador americano não deveria ser atacado, porque libertou presos políticos, tirou quadros da morte e foi uma ação revolucionária legítima. Mas é por causa de um grupo de jovens pretos, pobres, provavelmente muito próximos da miséria, moradores de favela, que de sábado para hoje, milhares e talvez milhões de brasileiros saibam quem foi esse assassino, torturador e estuprador chamado Borba Gato. Pelo amor de Deus, isso é um grande serviço à causa da luta pela democracia do país. Tem que ter uma estátua para esses jovens pretos periféricos. E o nome atual, Omar, desculpa te interromper, o nome atual do Borba Gato é Jair Bolsonaro. Exatamente.